Bem, pessoal, então aqui agora eu vou mostrar para vocês como calcular medidas de tendência central, medidas de dispersão e medidas para a construção do boxplot no Excel. Para isso, vamos utilizar o conjunto de dados notas que eu inventei aqui, certo? Então vamos começar pela média. Bem, então a gente clica aqui em cima dessa célula para calcular a média, ok? E a gente vai clicar aqui em f de x, certo? Inserir função. E aqui a gente vai selecionar a categoria. E a categoria que deve ser selecionada é estatística, ok? Então seleciona a categoria estatística. Se não tiver selecionado a categoria estatística, vocês mudem aqui para estatística, no meu caso já estava selecionado, certo? Então vamos procurar a função que calcula média, ok? Então vamos procurar a função que calcula média, essa aqui, ó, média. Para conferir se essa função realmente calcula média, é só verificar a descrição. Retorna a média aritmética dos argumentos que podem ser números ou nomes. Então, essa função mesmo. Ok? Então, aqui, pessoal, onde está num1, eu seleciono os dados que eu quero calcular a média, né? Que são esses aqui, que são as notas, né? Seleciono esses dados e clico em OK. Pronto, está ali a minha média. Para calcular a mediana, o procedimento é o mesmo, só que em vez de usar a função média, eu vou usar uma função que calcula a mediana. Então, eu vou lá aqui em função, certo? Categoria estatística e procurar a função calcula mediana, que vocês podem ver que é média. Verificando a descrição para ver se realmente calcula a mediana, ó, retorna a mediana ou o número central de um determinado conjunto de números. Exatamente isso, pessoal. Retorna a mediana, então vamos apertar em OK, seleciona os dados, o mesmo procedimento que a gente fez para a média, e OK. Então o procedimento para calcular todas as outras medidas vai ser esse, pessoal. Só vai mudar a função que a gente está utilizando. No caso aqui, pessoal, não vou calcular a moda, certo? Até porque não tem nenhum número que se repete aqui, certo? Então não faz muito sentido. E vocês também não vão precisar no trabalho de vocês, certo? Porque o conjunto de dados que vocês estão utilizando não tem números que se repetem, ok? Então, agora vamos calcular as medidas de dispersão. A variância, desvio padrão e coeficiente de variação, tanto para a população como para a amostra, porque, como eu mostrei em sala de aula, a fórmula vai ser diferente, certo? Então vamos começar calculando a variância populacional. Então, clica em f de x, procura a função calcula a variância populacional, é a função var.p. Descrição calcula a variância com base numa população total, então é essa mesmo. Então eu seleciono aqui os números, clico em OK. Pronto, desvio padrão. Mesmo procedimento, pessoal. Só vamos mudar a função, vamos procurar a função que calcula o desvio padrão, no caso população, né? Vai ser a função desvipad.p. Vamos conferir se é essa mesmo. Calcula o desvio padrão com base na população. Então é essa mesmo. OK, seleciono os dados. OK, pronto. Temos o desvio padrão. Coeficiente de variação. Bem, pessoal, não existe uma função que calcula coeficiente de variação, ok? Então, para isso, a gente vai ter que inserir umas operações aqui nessa célula. Então, vamos apertar em igual, certo? Lembrando, qual a fórmula do coeficiente de variação? Desvio padrão sobre média. Então, vamos mandar o Excel retornar a resposta do cálculo, né? Desvio padrão dividido por média, né? Então, vamos selecionar aqui o desvio padrão. Então, coloco igual, certo? Seleciono o desvio padrão. Aí aparece aqui a célula em que está o desvio padrão, né? Que é o E8, né? Seleciono o desvio padrão. Barra, que sinaliza dividir. Por quem? É o desvio padrão dividido por média. Então, seleciona a média, né? Que está na célula E2. E agora, clica em Enter. Pronto, aqui eu tenho um coeficiente de variação. Agora, vamos calcular essas mesmas medidas, mas para uma amostra. Mesmo procedimento, ok, pessoal? f de x, agora eu procuro a função que calcula a variância amostral, né? Que é essa aqui, var.a. Vamos conferir, estima a variação com base em uma amostra. Exatamente isso, pessoal. Né? Seleciono os dados, ok? E clica em OK. Pronto, essa aqui é a variância amostral. Desvio padrão amostral, mesmo procedimento. Vamos procurar a função que calcula o desvio padrão amostral, desvipad.a. OK, né? Seleciono os dados que eu quero calcular o desvio padrão. É desses dados que eu quero calcular o desvio padrão, então seleciono eles, aperto OK. Bem, coeficiente de variação. Aí eu tenho que colocar a operação aqui que eu quero fazer, né? Então coloco igual a quem? Quem é o coeficiente de variação amostral? Desvio padrão amostral, seleciono ele, dividido por, que é representado por barra, média, certo? 6,8, né? Seleciono 6,8, aperto Enter, então está aqui a resposta, certo? Bem, agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, como calcular as medidas para construir o boxplot. Mínimo, quartil 1, mediana, quartil 3, máximo. Vamos começar pelo mínimo, certo?
Então, pessoal, para calcular o mínimo, a gente vai usar, na verdade, para calcular todas essas medidas, vamos usar a função quartil, certo? Tem duas funções aqui que poderiam ser utilizadas, quartil.x e quartil.inc. Tem uma mudança sutil com relação a elas, ok? Mas eu vou usar aqui a função quartil.inc, pode usar qualquer uma das duas, certo? Ok. Então, vamos selecionar aqui os dados, certo? Que a gente quer calcular o quartil. E agora, na verdade, a gente não vai calcular o quartil aqui, é o mínimo, mas a gente utiliza a função quartil.inc para calcular o mínimo também, certo? Então aqui, pessoal, aqui a gente vai dizer para o Excel o que a gente quer calcular. Se a gente quer calcular o valor mínimo, a gente deve digitar o 0. Se a gente quer calcular o primeiro quartil, devemos digitar o 1. Se a gente quer calcular a mediana, devemos digitar o 2. Se quisermos calcular o terceiro quartil, devemos digitar o 3. E se quisermos calcular o máximo, devemos digitar o 4. Ok? Então, no caso, queremos calcular o mínimo, digitamos o 0. Ok? Então, quando eu clico em OK, ele fornece um menor valor desse conjunto de dados. Quartil 1, mesmo procedimento. Usa a função quartil, né, .inc, seleciono os dados, mas agora, aqui eu vou colocar 1, porque eu quero calcular quem? O primeiro quartil, então eu coloco 1 aqui no quarto, certo? E eu vou seguindo o mesmo procedimento aqui para os demais valores, né? Mediana. Lembrando que a mediana eu também posso utilizar a função med, né, que eu mostrei para vocês aqui. Mas vamos calcular a mediana agora utilizando a função quartil. Basta colocar aqui o 2, né, que ele fornece o valor mediano. Ok. Vamos calcular então aqui agora o quartil 3, né? Mesmo procedimento. Vamos aqui em quartil.inc, certo? Seleciono os dados. Para calcular o quartil 3 eu devo digitar quem? Digitar o 3 aqui, né? Então digito 3, pronto, está aqui o quartil 3. E o máximo, pessoal, como é que eu faço para calcular o máximo? Mesmo procedimento, f de x, função quartil, ponto .inc, seleciono a matriz de dados, que eu quero calcular o máximo, né? E digo que eu quero calcular de fato o máximo, então eu tenho que digitar o 4. Pronto, pessoal. Então aqui estão as medidas, né, de tendência central, de dispersão e para a construção do boxplot para vocês utilizarem no trabalho, se vocês não quiserem calcular na mão, que é o recomendado, né, porque vai dar um pouquinho de trabalho. Então, as funções do Excel calculam tudo para vocês, ok?